Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos na nossa segunda unidade da disciplina de seitas e heresias. Hoje nós trataremos sobre igrejas evangélicas modernas. A nossa dinâmica hoje vai ser um pouco diferente. Na primeira aula nós trabalhamos com o slide à medida em que falávamos e vocês assistiam aquilo que ia sendo projetado na tela. Mas eu tive alguns problemas técnicos aqui com o meu computador, então não consigo fazer isso, não consigo repetir a mesma dinâmica de aula. Porém, eu vou falar diretamente com vocês aqui por meio desse vídeo e tentar ser o mais objetivo e mais claro possível para o melhor entendimento de vocês sobre a nossa segunda unidade. Então, passemos a falar sobre igrejas evangélicas modernas. Antes de mais nada e antes de adentrarmos propriamente no assunto, é interessante nós entendermos que falar de igrejas evangélicas modernas é falar daquilo que a sociedade da nossa época ela gosta, ela anseia. Nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, altamente consumista, uma sociedade que busca a todo momento novidades, que procura a todos os momentos coisas que possam entretê-los, né? E a gente percebe que esse anseio da sociedade ele foi captado por alguns líderes que passaram em suas próprias igrejas fornecer aquilo que as pessoas tanto buscam e tanto almejam. Então, essas igrejas modernas elas são reflexos dessa sociedade. Quando a gente fala de igrejas modernas, né, em modernidade, não deveríamos pensar em modernidade como sendo algo ruim, como sendo algo prejudicial. Existem pessoas que acreditam que a modernidade é algo que veio para estragar a vida do crente, que veio para tornar a vida cristã mais difícil, né? Existem pessoas que ainda acreditam nisso, mas isso não é verdade. E o fato concreto que nós poderíamos tomar como exemplo nessa aula é o fato de eu estar aqui em Ibitirama, estado do Espírito Santo, Brasil, falando para vocês em Angola, no Instituto Teológico em Ondiva, graças àquilo que a modernidade e a inteligência que o Senhor concedeu ao homem para que ele cumprisse o seu mandato, pudesse então nos proporcionar esse meio para que estivéssemos aqui estudando nessa hora. Então não pensemos em modernidade como algo prejudicial, como algo ruim. A questão é analisar e entender o que nós e se entender o que pensamos sobre igrejas modernas. O que seria essas igrejas modernas? Bem, eu acredito que o termo ele não se aplica à questão da modernidade em si, em templos luxuosos ou em templos bem equipados com equipamentos, instrumentos. Pelo contrário, é sonho de todos nós que todas as igrejas do Senhor Jesus na face da terra dispusessem desses meios que facilitam muito a nossa vida, né? Embora não sejam essenciais, mas que sim facilitam. Então, quando nós falamos de igreja moderna, a nossa atenção em modernidade é que ela se volta mais para aquilo que está por trás da intencionalidade humana. A igreja moderna é uma igreja que visa tão somente atender às demandas humanas, né? Atender às demandas de uma sociedade que está à procura, está freneticamente correndo atrás de coisas novas, de coisas que possam fazê-las se sentir bem, se arrepiar. É uma busca pelo sentimentalismo, pelas experiências, né? E a gente percebe que há uma crescente nessa área. O que esses líderes fizeram dessas igrejas modernas? Eles captaram esse anseio da sociedade e eles começam então a oferecer em seus templos, em seus cultos, aquilo que as pessoas querem, né? Que aqueles cultos, se é que poderíamos chamar de cultos, aquelas reuniões onde as pessoas choram, onde as pessoas podem se expressar, onde as pessoas recebem palavras do tipo vocês são as melhores pessoas do mundo, vocês são ao centro do coração de Deus ou de Jesus, entre outras coisas, né, que a gente já ouviu. Enfim, não é uma crítica diretamente, mas é entendendo o nosso tempo, percebendo que de fato nós precisamos analisar com cuidado esse tipo de coisa. Bem, uma igreja moderna, ela reflete muito mais a pessoa do seu líder e do seu ministério local do que a glória do Senhor Jesus Cristo. Os hinos, eles são, ao invés de uma adoração constante ao Senhor da glória, são altamente triunfalistas, antropocêntricos. Então essas igrejas elas buscam
aumentar o prestígio da sua liderança e também do seu próprio nome. Os seus cultos se tornaram reuniões vazias e desprovidas de propósito, porque a palavra foi arrancada, e agora se tem shows, se tem espetáculos, se tem um tanto de coisas, menos aquilo que a palavra de Deus requer de nós, que é adoração sincera, com ordem, com reverência ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, dentre as igrejas modernas que nós poderíamos tratar, existem várias, mas a proposta da matéria, por aquilo que foi me passado, é tratar de 3 igrejas principais. A primeira igreja é a Igreja Universal do Reino de Deus, acredito que é uma igreja bastante conhecida. A segunda igreja é a Igreja do Evangelho Quadrangular e também a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, a gente poderia classificá-la como uma dessas igrejas modernas, embora na sua vertente mais tradicional ela ainda seja uma igreja muito forte, que faz um trabalho muito bom no Brasil e fora dele. Obviamente que nós temos divergências doutrinárias, divergência em relação à nossa hermenêutica, né, a nossa interpretação bíblica, mas não se pode negar que existe muita gente séria, muita gente piedosa, muita gente capaz na vertente mais tradicional dessa igreja, né? Então a gente não é uma crítica aqui, mas é apenas uma análise e um estudo de casos, tá bom? Passemos então a falar da nossa primeira igreja, a igreja que nós vamos tratar nessa aula, a Igreja Universal do Reino de Deus, ou a IURD. Certamente vocês já ouviram falar e conhecem essa igreja. É uma denominação evangélica neopentecostal. Atualmente a sua sede se dá na cidade de São Paulo, no Templo de Salomão, uma obra gigantesca que fora construída lá em São Paulo, né, e que chama muita atenção ao redor do mundo. Mas essa igreja ela foi fundada em 1977 no Rio de Janeiro por Edir Macedo e Romildo Ribeiro Soares. E ela se tornou, sem dúvida, a maior e mais representativa igreja neopentecostal aqui no Brasil. Bom, contando um pouquinho da história desses 2 líderes. Edir Macedo ele era membro da Igreja Nova Vida, do missionário canadense Robert McAllister. E esse missionário ele veio ao Brasil em 1960. Por cerca de 12 anos, juntamente com seu cunhado, Romildo Ribeiro Soares, né, eles estiveram juntos nessa igreja, eles estiveram caminhando por lá. Em 1974, eles iniciam o Ministério Cruzada do Caminho Eterno. Antes disso, porém, nem Macedo nem R.R. Soares haviam sido consagrados a cargos eclesiásticos, haviam exercido cargos eclesiásticos. Isso só vai acontecer na denominação Casa da Bênção pelo missionário Cecílio Carvalho Fernandes. São quando eles vão receber os seus primeiros cargos eclesiásticos. Porém, 2 anos mais tarde, por causa de divergência com esse líder, Cecílio Carvalho Fernandes, os dois, tanto Edir quanto R.R. Soares, eles saem dessa igreja, né, por causa de desentendimento, e aí aparecem outros nomes, e eles então fundam em 9 de julho de 1977 a Igreja Universal do Reino de Deus em um galpão lá na cidade do Rio de Janeiro, né, na zona suburbana. E esse galpão, a princípio, ele é patrocinado, ele tem como fiadora a mãe de Edir Macedo, né, ela que vai dizer assim, olha, não, pode alugar o galpão aí, que qualquer coisa eu sustento. E eles então iniciam o trabalho ali. Em 1980, Soares ele vai deixar a Igreja Universal, né, para fundar a própria igreja. Ele vai sair da Igreja Universal. Em 7 de julho isso acontece. O que eles fazem? Eles começam a caminhar juntos nessa igreja, eles começam a trabalhar junto ali. Macedo então decide ir para os Estados Unidos, porque ele queria a expansão dessa igreja lá nos Estados Unidos, enquanto R.R. Soares ele fica aqui no Brasil. O que Soares faz? Visando a expansão da igreja, ele começa a contratar líderes de outras denominações para virem para a sua igreja. A atitude, então, ela irrita o Edir Macedo, porque ele dizia, não, eu quero uma igreja sem essa integração, uma igreja que seja mais nossa, uma igreja sem mistura, né, com essas igrejas pentecostais tradicionais. Além disso, Macedo começa a acusar R.R. Soares, dizendo que ele
não cumpria os seus compromissos financeiros na igreja e que ele não agia corretamente com as suas coisas. Então, os dois se reúnem e decidem realizar uma espécie de uma assembleia, né? Reúne lá 15 pastores e a ideia era, quem tivesse mais apoio seguiria com a Igreja Universal do Reino de Deus, após que o outro seguiria o seu próprio caminho. Né? Se Macedo ganhasse, a Igreja Universal apoiaria o trabalho evangelístico, e se não ganhasse, eles então dividiriam a igreja, por assim dizer. Então, a votação ocorreu e Edir Macedo teve 12 votos a favor e apenas 3 contra. Então, isso levou Soares a desligar-se completamente dessa igreja e fundar a Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, eles começam juntos com Macalister, depois eles começam a exercer funções eclesiásticas numa outra denominação, depois fundam a Igreja Universal do Reino de Deus e por causa do desentendimento eles acabam se separando. Ambas as igrejas, elas compartilham a sua origem então nessa Igreja Nova Vida, mas as diferenças fizeram com que os dois se separassem e seguissem os seus próprios caminhos. A visão de igreja e de ministério dos dois era algo totalmente diferente. Enquanto a Igreja Nova Vida do Macalister, por exemplo, se concentrava na melhora espiritual do crente, Macedo e Soares eles concentravam seus trabalhos em mostrar os poderes divinos realizados a não crentes. Soares enfatizando mais a cura divina, o milagre de cura na hora, e Macedo enfatizando a libertação do mal, a questão da possessão demoníaca e outras coisas mais. Nos primeiros anos, a distribuição geográfica dessas duas igrejas concentrou-se principalmente em regiões metropolitanas como Rio de Janeiro, como São Paulo e também a cidade de Salvador. E mais tarde eles vão se expandindo para outras grandes cidades. Em São Paulo, a primeira Igreja Universal do Reino de Deus ela foi fundada em 1980 na Avenida Doutor Gentil de Moura e em Salvador na Rua do Tijolo. A Igreja Universal, então, ela enviou missionários para fora do Brasil. O sonho de Macedo, como ele já tinha ido para os Estados Unidos, começa a ganhar corpo, né? Na década de 80, eles abriram um templo lá em Monte Vermont, em Nova York, com o nome de Universal Church. E logo depois eles se expandem por outros bairros nova-iorquinos, como Manhattan e o próprio Brooklyn. Em 1989, acontece uma grande virada da Igreja Universal. Eles compram a Rede Record de televisão aqui no Brasil por 45 milhões de dólares. Né? É um conglomerado de mídia, incluindo uma grande rede nacional, tendo como sede a cidade de São Paulo. Nesse período também eles passam a controlar cerca de 30 estações de rádios, jornais e revistas, e com isso a sua influência ela ganha horizontes muito grandes. Eles começam então a crescer rapidamente. Nesse ano já, em 1989, a igreja já contava com 571 templos. Pensa só. Na década de 1990, melhor dizendo, a igreja já estava presente em todos os estados do Brasil. Todos os estados do Brasil já havia uma igreja universal e a taxa de crescimento ela beirou aos 25,7%, saindo de 269 mil membros para 2,1 milhões de fiéis espalhados em mais de 80 países do mundo. Ainda nos anos 80 e 90, a Igreja Universal também ela se expande na América do Sul. A América do Norte já tinha sido alcançada, nos Estados Unidos, mas na América do Sul, Europa, Ásia, África, chegando em países da quais famosas empresas multinacionais estavam presentes. Em uma entrevista para a revista Carta Capital, o sociólogo Eduardo Guilherme de Moura afirmou que o crescimento da Igreja Universal de Reino de Deus em alusão ao McDonald's, uma McDonaldização da fé, uma comparação com a estratégia de fast food da rede norte-americana de se expandir em muitos ambientes. Bem, a expansão nacional também ela dá de maneira significativa.
né? E ela vai crescendo, 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 e as coisas vão dando certo, e ela é o que é hoje. O principal templo da IURD hoje, como nós já dissemos, é o Templo de Salomão, localizado no Brás, na cidade de São Paulo. A sua sede anteriormente também estava em São Paulo, num local denominado Catedral Mundial da Fé, na zona, e também na zona norte do Rio. Na verdade, era no Rio de Janeiro, né, na zona norte do Rio de Janeiro, que comportava cerca de 12 mil pessoas. E eles então constroem esse templo magnífico e gigantesco que é lá no Templo de Salomão. Algumas informações estão aí na apostila, não dá tempo de nós tratarmos por causa do tempo que é limitado de todas as coisas. Bem, pensando em lugares de culto, a Igreja Universal ela é conhecida no Brasil e também acho que no mundo pela construção de grandes templos majestosos, da qual eles chamam de catedrais. Entre 2010 e 2014, a Universal construiu na cidade de São Paulo esse templo que é a réplica perfeita do Templo de Salomão, né? É a sede atualmente da instituição, e a capacidade desse templo é de 10 mil pessoas sentadas. A altura dele é equivalente a um prédio de 18 andares e 70 mil metros quadrados. Esse templo ocupa o espaço equivalente a 16 campos de futebol, sem contar a área do subsolo. Bem, pensando em organização dessa igreja, essa igreja possui uma estrutura hierárquica de cargos que pode ser comparada à igreja católica, por exemplo. É uma ocupação de cargos em ordem decrescente. O mais importante cargo da Universal é o do bispo, né? Ele é responsável pelo trabalho da igreja em determinado continente, país ou região. Ele que comanda os templos da Universal do Reino de Deus, né? No caso, o bispo Edir Macedo, ele é o chefe da igreja, ele é o cara que manda e que resolve todas as coisas, e abaixo dele está aqueles que são pastores e bispos subordinados. O cargo de pastor, na verdade, ele é subdividido em 3 categorias. O pastor regional, que administra a igreja de uma determinada região ou estado. O pastor titular, que é responsável por uma igreja, né, e os principais cultos. E o pastor que presta auxílio a esses pastores locais. O obreiro ele é um voluntário selecionado por um pastor para realizar a obra do Senhor. Ele é aquele cara que vai ser orientado e trabalhar dentro dos parâmetros estabelecidos pela própria igreja. Como critério de seleção, o candidato ele precisa ter o que eles chamam de o batismo no Espírito Santo, e aí nós entendemos esse batismo por Espírito Santo como a manifestação de dons de línguas e outras coisas mais. E também eles até inclusive exigem que o dom de línguas ele é um demonstrativo de que alguém recebeu esse derramamento do Espírito Santo. Há mais de 1.000 obreiros somente no Brasil hoje, da Igreja Universal. A sua doutrina e sua teologia, ela crê na existência de um só Deus, ela crê na Trindade, ela crê que a volta de Jesus Cristo ela se dá pelo arrebatamento, e a salvação da alma ela depende da fé em Jesus Cristo, mas ela se apega muito a essa questão da manifestação demoníaca, de exorcismo, questões de arrecadação e propósito, testemunho dos fiéis para fortalecimento da igreja, em outras coisas mais. Os cultos eles são realizados nessa dinâmica, né? Alguns cânticos, uma pequena porção da palavra, e depois um longo período de testemunhos e dessa confrontação que eles fazem, né? Eles trabalham nessa dinâmica. Eles têm alguns projetos sociais, eles fazem algumas coisas que poderíamos chamar sim de importantes, mas de modo geral é aquilo que vocês conhecem mesmo. É uma igreja que está focada no seu cabeça, e aqui o seu cabeça não é propriamente Jesus, embora eles creiam em Jesus. Eu não estou falando que eles não creem, que não tem Jesus como Senhor, mas tudo na igreja ela perpassa por aquilo que o bispo, o chefe da igreja, ele manda. A segunda igreja que nós vamos tratar então, meus irmãos, saindo da Igreja Universal, é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ao que consta no quadro de história dessa igreja, eu pesquisei lá no quadro dela, da sua própria história,
Essa igreja ela foi fundada em 1º de janeiro de 1923 em Los Angeles. Né? Ela foi fundada lá em um templo chamado Angelus Temple, que possuía capacidade de mais de 5.000 pessoas e servia como sede internacional da igreja. Mas eles logo vão expandir o seu trabalho. Uma figura que se destaca dentro da igreja do Evangelho Quadrangular no seu início de Aimé Semple Person, MC Person, McPherson, acho que esse é o nome certo a se dizer, que era uma evangelista conhecida como a irmã. Se referiam a essa mulher como a irmã. E eles então ganham expansão lá nos Estados Unidos. Mais tarde, Aimé passou a presidência da igreja para o seu filho, McPherson, né, o Rolf McPherson. E com esse homem à frente do trabalho, a igreja ela vai expandir-se grandemente. O progresso da igreja, eles não pararam, né? Mesmo com a mudança de comando, eles tiveram um avanço incrível de construir 10.000 igrejas, ou de possuir 10.000 igrejas durante a sua estada à frente do trabalho. Então, durante a estada de Rolf McPherson à frente da igreja, eles, em 10 anos, eles alcançaram números extraordinários. Em solo brasileiro propriamente dito, o trabalho começou com o pastor Harold Williams, né, e sua esposa Mary Williams. Eles vieram para o Brasil, enfrentaram um período de dificuldade do trabalho, né? Antes de chegarem ao Brasil, eles estiveram na Bolívia, e ali eles pregando o evangelho por lá, mas não se sentiam bem, existia alguma coisa que eles diziam que os incomodava, que ali não era o lugar. Eles vão trocando de ambiente, até que eles chegaram no Brasil, e eles fundam uma igreja então em São João da Boa Vista, São Paulo, e as pessoas então vinham a eles, e eles então decidem fundar essa igreja. Mas essa igreja não surtiu muito resultado, as pessoas não iam no culto, nada do que ele fazia dava muito certo. O que ele faz então? Ele tem uma estratégia, ele decide começar a cultuar em tendas, né? Isso está lá na nossa apostila. E ele começa a cultuar em tendas, porque ele entende que se as pessoas não vêm a ele, ele vai até as pessoas. A tenda é móvel, ele vai se movimentando e vai indo ao alcance das pessoas. A partir disso, então, a tenda ela passa a ser uma das características da igreja do Evangelho Quadrangular. Na década de 1960, sob a liderança de George Russell, estabeleceu-se a meta de levar a mensagem do Evangelho Quadrangular em todas as capitais do país por meio de tendas e também depois de municípios. Então a igreja deu certo. Na década de 70 e 80, a ideia do evangelho dinâmico, né, da tenda que sai de um lado para o outro, ela ganhou proeminência e surgiu então a sua expansão imediata, e à medida em que os trabalhos iam sendo organizados e colocados em prática, templos iam sendo inaugurados. Depois de 60 anos da sua fundação, a igreja hoje ela possui mais de 17.000 templos, mais de 30.000 obreiros, 22 milhões de pessoas alcançadas em 22 nações do mundo. Esses são dados estatísticos lá do site da própria igreja do Evangelho Quadrangular. A sua doutrina está solidificada em 4 pilares, que eles consideram como sustentáculo da sua obra, equilibrado em ambos os lados, e esses 4 lados prefiguram o ministério de Jesus na Terra. Eles vão dizer que esses 4 lados, por isso o Evangelho Quadrangular, é que saber que Jesus é Salvador, médico, batizador com o Espírito Santo e o Rei que há de vir. Então o trabalho se concentra nessa ideia de salvação, de cura, aquele que capacita com o Espírito Santo e a esperança de um dia estar na casa celestial com Deus. Né? O seu símbolo, cada desenho do seu símbolo, se você já teve a oportunidade de ver, ele simboliza alguma coisa. A cruz ela aponta para a morte de Cristo, o cálice simboliza a cura divina, a pomba o batismo com o Espírito Santo e a coroa a realeza de Jesus. Como valores e missões da igreja, eles descrevem os seus valores e missões assim. Essa é uma citação lá do site. A igreja do Evangelho Quadrangular existe para glorificar a Deus e promover o crescimento do seu reino. O mandamento de Jesus Cristo é levar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações. Por isso, a igreja dedica-se à causa do evangelismo interdenominacional e mundial, que expressa o espírito e o foco da Quadrangular. Em sua visão, eles dizem, a visão da igreja do Evangelho Quadrangular é apresentar Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador, o batizador com o Espírito Santo e o médico dos médicos e o Rei que há de vir.
Desde a sua fundação, em 1923, essa visão foi praticada por meio da evangelização e das assembleias locais nos Estados Unidos e no exterior. Isso consolidou a formação de líderes cristãos para o aprendizado e conhecimento bíblico, a fim de se tornarem o sal da terra e a luz do mundo. Então essa igreja, a visão e o método de trabalho é mais ou menos isso, e ela cresceu rapidamente, tá bom? Para a gente finalizar então essa unidade, lembrando, como eu disse, a gente está dando uma pincelada de modo geral para dar um auxílio à leitura da própria apostila, porque lá sim nós discutimos de maneira mais sistemática e profunda os assuntos, né? A terceira e última então igreja que a gente vai tratar aqui é a Igreja Assembleia de Deus, sobretudo a Igreja do Brasil. Os assembleanos consideram esse movimento iniciado lá nos Estados Unidos também, a sua origem lá em um movimento famoso, o movimento da Rua Azusa, em Los Angeles, quando os fundadores do trabalho no Brasil, o pastor Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles teriam recebido a capacitação do Espírito Santo, o dom de manifestação de línguas, e entendendo que estavam agora capacitados pelo Espírito Santo, eles precisavam expandir o reino de Deus, precisavam ganhar pessoas para Jesus, e eles então partem para a viagem missionária. Eles recebem o dom espiritual e eles acreditam que esse dom ele é o divisor de águas, ele é o ápice para que alguém possa de fato evidenciar a sua fé. Então, eles tinham até afirmativas em relação à sua pregação, que a princípio era muito simples e ficou famosa, e os assembleanos falam isso com muito orgulho, que é a mensagem de Daniel Berg e Gunnar Vingre era: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva os crentes para o céu. E aqui a ideia de batismo, diferente da ideia reformada, é sempre aquela ideia de que o cristão precisa falar novas línguas, e esse é um demonstrativo externo de uma vida piedosa. É um negócio assim. O que acontece? Esse Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles chegam no Brasil em 1910, eles desembarcam em Belém do Pará, né? E em 18 de junho de 1911 eles se reúnem com um pequeno grupo de pessoas para realizar a sua primeira reunião, e a partir de então a Igreja Assembleia de Deus ela se inicia. Tanto é que a data da sua inauguração é tida próxima a isso. A princípio, esses missionários eles são recebidos na Igreja Batista Brasileira, em Belém do Pará, só que eles passam a pregar sermões muito inflamados, sermões muito pentecostais na igreja, né? E a Igreja Batista ela meio que discorda daquilo que eles estavam fazendo. Entre os brasileiros, né, a primeira pessoa que consta na história da Igreja Assembleia de Deus que havia recebido esse dom extraordinário do Espírito Santo, de línguas estranhas, é uma senhora chamada Cecília de Albuquerque, que, segundo relatos, ela estava orando na sua casa durante muito tempo, e quando foi 2 horas ou 1 hora da manhã, no dia 2 de junho de 1911, ela foi revestida com o Espírito Santo e começou a falar novas línguas. Eles então saem da Igreja Batista, né, porque eles não estão sendo bem recebidos lá, porque o pessoal da Igreja Batista já estão meio nervosos por causa dos ensinos. Só que acontece um negócio: muita gente da Igreja Batista que haviam se apaixonado por aquela pregação inflamada, por aquela novidade que estava surgindo ali, abandonam a Igreja Batista e passam a seguir esses irmãos. Eles então fundam o seu primeiro trabalho. No início não se chamava Igreja Assembleia de Deus, mas Missão da Fé Apostólica. Tinha como sede a casa dessa primeira brasileira que havia sido revestida do Espírito Santo, dom de línguas, Cecília de Albuquerque. Mais tarde, o espaço não mais comportava o número de pessoas. Eles então se mudam para o endereço na rua São Jerônimo 224, onde oficialmente foi registrado como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil. Mesmo nome adotado pelas igrejas pentecostais nos Estados Unidos 4 anos antes. Com a igreja estabelecida, então, os missionários eles começam a realizar as suas reuniões, os seus cultos, né, principalmente na casa dos irmãos, né, à medida em que vai expandindo o evangelho. E, segundo consta na história dos assembleanos, começou o maior fenômeno evangelístico pentecostal no Brasil nesse período. Na verdade, o trabalho ficou dividido. Enquanto o pastor Gunnar Vingre ele cuidava do rebanho, Daniel Berg se deslocava pelas regiões próximas e também um pouco mais distantes, levando a palavra de Deus.
Certamente todos esses feitos foram realizados não sem haver lutas e provações. Eles foram perseguidos, as suas casas foram apedrejadas, eles foram acusados de uma série de coisas, né? Segundo relatos, as igrejas tradicionais elas se uniram para barrar esse movimento. Então, por causa desses desafios enfrentados ali em Belém do Pará, eles então migram para uma outra região, para o interior do Pará, já na Amazônia brasileira, para iniciar o seu trabalho ali. Em seu diário pessoal, Gunaving ele descreve um pouco das suas experiências aqui no Brasil. Em seu diário ele diz assim: pode-se mencionar, ele se referindo ao Brasil, as perigosas e venenosas serpentes que se encontram por todos os lados, e os homens maus e perversos prontos para fazer todo tipo de maldade. Também enfrentamos perigos nas viagens, no mar e no rio. A organização e direção da igreja fica a cargo hoje da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, tendo como atual presidente, agora, ano de 2020, o pastor José Wellington Costa Júnior, e ele então substitui seu pai, né? Ele foi eleito no ano de 2017, ele substituiu seu pai, o pastor José Wellington da Costa, que esteve à frente da igreja desde 1988 até 2017. Bom, conquanto a Igreja Assembleia de Deus seja uma igreja de cunho pentecostal aqui no Brasil, ou seja, tendo forte ênfase nos dons e no avivamento, todavia, hoje em dia no Brasil existem muitas igrejas de assembleias. Inclusive, certamente em Angola também há. Muitas igrejas denominadas assembleia, do que nós temos no Brasil hoje, elas fogem muito daquilo que é a Igreja Assembleia de Deus tradicional. Por isso que eu fiz aquele adendo lá no início, né? Porque a Igreja tradicional ela segue essa ordem da Igreja Mãe, que começa em Belém do Pará, ela é ligada à Convenção Geral e tem pessoas que a supervisionam. Mas o nome se tornou popular e muitas igrejas, qualquer ponto de trabalho que se abre num canto de rua, sem qualquer supervisão, a bel prazer de alguém, o cara vai lá e colocar Assembleia de Deus do Ministério Santo, Assembleia de Deus da Porta Estreita, tá, é um exemplo. Então esse nome ele se tornou muito popular porque as pessoas gostam de maneira geral da Assembleia de Deus, né? Mas não significa que toda placa escrita Assembleia de Deus, Ministério de fato pertence à Igreja Assembleia de Deus Mãe, a Igreja Assembleia de Deus tradicional. O sistema de disciplina da Igreja Assembleia de Deus ele é bastante rígido, né? Pelo menos em seus primórdios era. Severidade na questão dos usos e costumes. Nos cultos públicos, membros são separados, mulheres de um lado, homens de outro. Na Assembleia de Deus, mulheres podem pregar, podem ensinar, conquanto tem pastores e presbíteros. A ordem de hierarquia funciona em ordem crescente, né? O homem solteiro ele pode exercer o cargo de auxiliar de trabalho de diácono, né? Sendo que são um depois do outro, mas não é necessariamente ser auxiliar para se tornar diácono e nem ter que ser diácono para se tornar presbítero. Às vezes acontece que o cara nunca foi nem auxiliar de trabalho, como eles chamam, nem diácono, e se torna presbítero imediatamente. Mas se for pegar a ordem seria auxiliar de trabalho, que é o cara ali que auxilia no culto, né? Ajuda a manter a ordem e tal. Depois o diácono, presbítero, evangelista, que na verdade é um pastor, mas ainda não tem a alcunha de pastor, o nome de pastor, desculpa, não é alcunha. E finalmente o pastor. Esse pastor pode ser um pastor local ou pastor presidente de uma regional da Assembleia de Deus. Bem, então a igreja, a sua doutrina tende ao neopentecostalismo, por isso eu disse que nós temos divergências, mas também é uma igreja que exerce um trabalho muito forte no Brasil e no mundo, uma igreja que vai a lugares que outras igrejas ainda não conseguiram chegar, né? A gente sabe que o Senhor, na sua soberania, conduz todas as coisas, a gente não apoia, não acredita que o ensino errado ele pode levar alguém a Cristo, mas a gente não pode negar o fato de que o trabalho social, de que aquilo que eles fazem em benefício das pessoas, de modo geral, eles são maléficos. Não, eles têm um trabalho sério, pelo menos a igreja, e quando eu digo Assembleia de Deus aqui, eu falo da tradicional, e deve então ser sim
respeitado. Tá bom? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje, da nossa unidade 2. Lembrando que essa aula é apenas um auxílio para que vocês consigam entender melhor a nossa apostila. No final dessa unidade também tem aí os nossos exercícios propostos. Façam o exercício, que Deus abençoe. Qualquer dúvida, nós estamos lá no nosso WhatsApp, o número já foi disponibilizado, inclusive no plano de curso e também no próprio grupo da liderança do Instituto aí. Deus os abençoe, forte abraço e até a nossa próxima aula.